Thomas, ele mandou assim: Oi, Marco, já tinha alguns meses que eu não pintava, então eu fiz esse tentando deixar mais detalhado o que consigo fazer. Inclusive cenário. Ah, inclusive cenário ainda é um grande problema para mim. Queria saber o que eu posso fazer para deixar as ilustrações mais ricas em detalhes. Ok, 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 ok. Cara, seu desenho mudou bastante, né? Ao longo do tempo, assim. Muito legal. Gostei bastante das artes. Muitas variações aqui de estilo, né? O seu desenho é muito bom, como eu já te falei, né? Legal, cara. Bem legal, bem legal. É, geralmente a gente brinca assim aqui na live que a questão nunca é detalhe, né? Ah, na verdade, detalhe é só uma forma que a gente acaba falando pra falar sobre acabamento, né? Tipo, eu não sei avançar no acabamento. O que que é isso necessariamente, né? Não é só textura, não é detalhe. O seu desenho já é muito bom. O seu desenho é excelente. Agora eu acho que é uma questão de você encontrar uma forma de criar um acabamento que funcione para esse seu desenho, sabe? Porque a luz, pra mim, ela não tá funcionando muito de uma forma muito 3D nesse personagem. E tudo bem, se não acho que é uma regra, que precisa ser. Mas como você quer dar essa volumetria e você está falando sobre detalhe, me acende um pequeno alerta de achar que talvez seja interessante você criar alguns estudos de luz e sombra para melhorar um pouco esse entendimento de como a luz funciona, sabe? Porque eu vejo algumas questões aqui, ó, que eu vou te falar, vou apontar os meus questionamentos a respeito desse entendimento de luz e sombra, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu consigo compreender que você colocou aqui duas fontes de luz, né? Então tem aqui uma fonte de luz no rostinho dele e uma outra vinda de trás. Mas uma coisa que eu percebo é que não existe muita consistência nessa sua decisão de luz para essa cena, tá ligado? Por quê? Bate uma luz extremamente forte no braço dele e na perna não. Na perna tá extremamente fraca comparado com essa aqui. Aí bate uma luz muito forte na orelha dele e aqui no cabelo não bate. Bate uma luz extremamente forte aqui, que projeta uma sombra com hard edge, né, com transições duras aqui, mas aqui é uma transição suave. Então e aqui também tá uma transição mais suave. Então eu sinto uma incongruência nessas decisões de saber exatamente a sua fonte de luz, a direção dessa sua fonte de luz e manter elas ao longo de toda a peça, tá? É isso que vai gerar essa noção de acabamento mais certinho, que tá bem feitinho, sabe? Então, o estudo que eu recomendo que você faça é... Primeiro de tudo, né? Still Life, que é uma coisa que provavelmente já te falei algumas vezes. Entender como a luz funciona, cara, é muito importante. É muito importante. E ter uma referência talvez um pouco mais direta para você usar nessa pintura, sabe? Uma referência direta para você meio que coletar informações de luz e sombra e trazer para sua peça, sabe? Uma outra coisa que eu sinto que falta para puxar mais essa questão do acabamento é também manter essa mesma coerência de luz no cenário, tá? E também sempre se remeter a formas mais básicas para renderizar o cenário, né? Então, por exemplo, esses troncos de árvore que estão aqui, ou até mesmo essas raízes que estão levantadas aqui, elas não me passam a sensação de que elas são cilindros, que são formas simplificadas, que são formas básicas. Entende? Então eu acho que no momento elas estão um pouco flats demais. Não tem essa noção de luz batendo da mesma forma que está batendo no personagem. Essa ideia de manter uma consistência ao longo de toda a peça é fundamental para que o render funcione como uma coisa coesa mesmo, entendeu? Então, decisões de edges também são importantes.
que eu tava falando, né? Aqui tem uma hard edge super dura. E no rosto, que é o ponto focal, não tem a mesma hard edge. Essa parte iluminada do corpo dele, teoricamente, não estaria iluminada, né? Porque tem o colete aqui impedindo a passagem de luz. E ela tá uma transição suave e tal. Então, enfim, são várias pequenas decisões que geram essa certa noção de incongruência, sabe? Então eu vou fazer um paintover aqui, finalmente, né? Depois de falar tanto assim. Só tentando manter essa coesão de luz, porque acredito que vai melhorar bastante só mexer nisso. Não é uma questão de textura, sabe? Falta consistência no tratamento, né? Aham. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Porque, de novo, você tem qualidades muito boas, mas que essa limitação no acabamento acaba puxando um pouco pra trás, assim, sabe? O trampo. E, de novo, se alguém vê essa arte, tipo, de longe, passa totalmente batido, entendeu? Eu acho que passa completamente batido essas dificuldades, assim. Eu vou só ajustar, então, essa questão de edges e vou tentar focar... Tentar entender qual é a fonte de luz principal daqui. Porque a gente tem duas fontes de luz com a mesma intensidade, né? E isso é super difícil de arrumar. Tipo, essa fonte de luz tá com a mesma intensidade praticamente dessa outra aqui. Então eu acho que tem que rolar uma decisão. Eu acho que é mais fácil a gente só tirar essa fonte de luz aqui, ó. Secundária. Eu já vou explicar o porquê. E aí eu vou tentar manter a mesma coesão de intensidade de luz. No resto, mas eu vou dar uma diminuída só. Tá um pouco forte demais. Aqui no cabelo acho que podia estar bem mais claro. Pra mim, o render, ele é entendimento de luz e sombra, cara. Simples assim. Não tem... Deixa eu fazer o seguinte, vou juntar. Vou tirar um pouco essas hard edges que você criou no cabelo. Lembra total o cabelo da Tracer. Até o óculos também ajuda bastante nisso, né? Uma semana? Eu acho que você poderia passar mais tempo, sabe? Passar um pouquinho mais de tempo na arte não vai te fazer mal, cara. Eu acho que talvez trazer uma luz vazando um pouco para esse lado aqui possa ficar interessante também. Pra não ser uma luz completamente lateral, sabe? E iluminar um pouco melhor o rosto dele. E por que que eu tô fazendo isso? Porque é interessante atrair um pouquinho mais da atenção pro rosto, mas ao mesmo tempo é o que eu tava falando da consistência, né? A sombra. A sombra projetada aqui no rostinho, mostrar um outro lado um pouco mais iluminado, faz com que gere mais volume, sabe? E aí essa ideia de volume, luz e sombra bem feitinho, te tira essa pressão de colocar detalhe ou achar que precisa de mais informação, saca? E assim, às vezes nem é a sua pira, nem é a sua vontade de fazer isso, e tá tudo bem. Eu vi seu concept lá, e quem sabe a sua pira não é mais gráfica mesmo? Será que você quer fazer isso? É um questionamento que eu sempre te fiz, eu acho. De tipo, o que você gosta, né? Aquelas paradas do que você gosta versus o que poderia te dar trabalho. Eu não sei se isso aqui necessariamente é algo que você deveria fazer, sabe? Tá dizendo mais pra você, né? Então. Quem sabe fazer esses concepts e pensar em coisas mais gráficas não seja um caminho da hora também, sabe? Gosto dos dois. Aham. Vou criar uma layer de screen. Mas eu tenho bastante prazer em pintar. Aham.
Então, já que você tem esse prazer, então vale a pena você continuar fazendo exercício de Still Life, né? Não sei se você chegou a comprar o meu workshop. Fazer os exercícios lá do meu workshop seria da hora pra você, porque tem todo um entendimento de edges lá que vai te ajudar bastante daqui pra frente, sabe? Enrolou e perdeu tempo. Bom, já, em breve, quem sabe, aí a gente não volta a vender. Ó, começar a iluminar um pouco mais direto, né? Essas formas. E o braço também dá pra iluminar bem, assim. Toda essa parte do ombro aqui, ó. Deixar mais iluminadinho. O bíceps mais de frente também. A anatomia tá um pouquinho estranha nesse braço, né? Parece que ele tá meio invertido, assim. Eu acho que falta uma conexão com o peito, sabe? Ó. Tá vendo como eu tô ajustando a luz? E ele começa a ficar um pouco mais tridimensional. Tentei trazer um pouquinho de atenção pro rostinho dele. Aí eu vou fazer a mesma coisa nas árvores agora, quer ver? Vou fazer com uma layer de screen nas árvores. Acho que já vai dar uma ajudada boa também. Porque agora ele tá um pouco recortado do resto, né? Então quem sabe buscar essas árvores um pouco mais claras assim, ó. Iluminadas um pouco mais de frente. Só pra ela ficar um pouquinho mais cilíndrica. Ó. E quem sabe recortar um pouquinho essa árvore também do fundo ajude a leitura, né? Do cenário, assim. Mas não precisa ser muito, não, só um pouquinho. Aí, pronto. Tirar a informação com a Smudge Tool. Mas ó. E a leitura dele fica um pouco mais evidente agora, né? Eu até estouraria um pouco o fundo. Vou voltar com uma layer de screen, ó. E eu tô fazendo aqui com uma layer de screen como se fossem uns highlights mais estouradinhos, sabe? Como se fosse uma luz batendo muito forte ali. Talvez isso possa ser interessante porque ele dá uma clareadinha e separada dos elementos, né? Tipo do midground, do plano médio e do plano do fundo, né? O background. E as formas cilíndricas nos galhos também ajudariam bastante, né? Essa noção. E voltadas sempre para a fonte de luz. Então, se a fonte de luz está vindo da direita, a gente tem que manter aquela ideia que eu tava falando, né? Ó. Talvez era isso que estava faltando. Essa revisão das formas básicas, né? E deixar elas de acordo com a fonte de luz que você escolheu. Trazer um brilhinho pro rostinho dele, acho que tá um pouco opaco.
Duas fontes de luz deu uma chapada mesmo, ó. Porque, tipo, ficou confuso qual é a fonte de luz principal, sabe? Então, trazer uma referência mais evidente, assim. Ah, tipo, essa é a fonte de luz. É sempre uma boa dica, tá? Pra todo mundo. Tipo, escolhe uma fonte de luz e essa vai ser a sua fonte de luz meio que pra sempre, assim, sabe? Na sua cena. Não fica criando muitas fontes de luz com intensidades parecidas. Não, porque isso acaba gerando confusão mesmo, saca? Não cria uma hierarquia, né? Beleza. Não sei se ajuda, mano, mas acho que esse papo também é um pouco longo, assim. Mas, ó, tá vendo como ajusta? E aí, uma última coisa que eu sempre faço é colocar um color lookup pra dar uma harmonizada nas suas cores. Eu acho que as cores, elas não estão tão harmônicas assim. Olha que agrupada legal que fez na luz. Ó. Não de longe. Pra card game, ela tem que funcionar de longe, ó. Olha antes e depois. Como a leitura ficou bem evidente agora. Da parte superior, do cenário. Nessa versão anterior, percebe como o corpo dele todo se mistura com o cenário? Isso num card game, se você imprime isso e coloca pequenininho pra você ver. Tipo numa cartinha de Magic. Ou de Hearthstone, enfim. Olha como a leitura fica mais evidente agora. A gente consegue distinguir os elementos. Mais fácil de ler. Mais icônico. Então, além da luz estar corrigida, né? E coesa ao longo de toda a forma, o que acontece é que fica mais legível mesmo, né? Dá pra entender o que tá rolando. Bom, isso aqui é um caminho que dá pra seguir, tá? Obviamente dá pra continuar pintando, mas geralmente o problema não é a textura, cara. O render, né? Tipo, nível de render. É mais o entendimento de luz e sombra mesmo. Então, recomendo total que você faça estudos de natureza morta. É o melhor jeito de você compreender esse tipo de fundamento, assim. Tá bom? Mas da hora, mano. Ficou muito bom. Aplausos. Parabéns. Parabéns, Thomas. Mais alto. Valeu. O chat dormiu, né, cara? O chat dormiu. A live tá chata pra vocês, hein? Acordem. Acordem. Alô? E aí, chat? Por favor. Eu quero aplausos. Bora. Valeu, Thomas. É nóis. Tá pintando junto? Isso é desculpa. Dá pra pintar e digitar no chat ao mesmo tempo. Vocês vieram só pra comer aqui?